Então, como que vai funcionar o estado? O estado, ele é uma formatação de dados. Lembra da validação de dados que nós fizemos na aula anterior? Nós criamos uma lista de itens. Só, entretanto, naquele dia nós criamos uma lista de itens, que é uma das opções da validação de dados, né? Nessa aula, nós não vamos criar uma lista, nós vamos criar um intervalo. E o que é um intervalo? Uma lista, lembra que eu mostrei a tabela TXT e tinham todos os meus códigos, né? Todos os meus produtos naquela lista. Aqui, lembra, eu tinha que escrever. Aqui eu não preciso disso. Aqui eu já tenho um banco de dados criado, por isso que eu tenho o banco de dados aqui. E eu vou ensinar para vocês como que funciona a lista de intervalos, porque o que ela faz? A lista de intervalos, ela busca em um intervalo de células, colunas, tanto faz, tá? Onde tem esses dados armazenados, ela busca para mim e ela traz essa informação ali na lista. Então, eu não preciso, muitas vezes, escrever uma lista. Eu posso buscar de um banco de dados que já tem esses dados armazenados para mim. Então, eu seleciono o critério, que é uma lista, e o critério eu digo para ele onde ele vai pesquisar. Olha só, peraí, o critério ele mostra para mim onde ele vai pesquisar. Então, ele vai pesquisar onde? Perdão. Aqui ele está pesquisando onde, ó? Na cadastro de clientes. Então, ó, selecione um intervalo de dados. Então, onde os dados vão aparecer? Os dados vão aparecer aqui na F6, certo? A célula F6, cadastro de clientes, F6, que é aqui nessa aba. Então, tá correto, eu vou dar um OK. E aí, eu preciso saber agora, ele pede para mim aqui, ó, percebam que tem duas tabelinhas aqui, ó, tabelinhas, um quadradinho. Então, esse quadradinho, ele significa o quê? Ó, selecionar intervalo de dados e selecionar intervalo de dados. Então, selecionar as células para mim, mostre para mim onde está esse intervalo. Então, primeiro ele fala assim, onde você quer que eu coloque esse intervalo? Eu quero que você coloque na F6, lá na aba de cadastro, tem várias abas. E aqui no meu critério, ele está falando assim para mim, agora me fala onde eu vou pesquisar, de onde eu vou trazer esses dados. Você vai trazer da aba banco de dados, da coluna O4 a O29. Então, vamos lá na O4, ó, seleciona o intervalo, a O29, qual que é ela? O4, deixa eu mover para cá, O4, Acre, começa em AC, até a O29, é onde tem a minha sigla. E eu vou dar um OK. Eu quero que ele mostre a lista suspensa para mim. E eu quero que ele me mostre um aviso quando não existir essa sigla, tá? E vou dar um salvar, vou trazer aqui novamente. E vou voltar lá. E aí ela já está pronta aqui, olha que interessante. Ela já estava criada, nós criamos ela novamente. E aí ela aparece para mim. Se eu colocar ela já mostra para mim, ó. Inválido, a entrada precisa estar dentro de um intervalo especificado. Ela aceita a entrada, só que ela não... ela fica avisando para mim, ó. Percebam, ó. Se eu apagar, ela some. Se eu colocar, ó, ela já fica vermelhinha, tá? Então, ela só aceita o que está na lista no intervalo. Vou mostrar outra opção para vocês, que é a opção de rejeitar a entrada. Aí, ó, que legal que ela vai fazer. Nessa, ela permitiu, mas ela deixou um aviso. Nessa daqui, ela não vai fazer isso, ó. Ela mostra para mim, ó, ocorreu um erro. Os dados inseridos na célula F6 violam as regras de validação de dados definidas nela. Olha que interessante, você acabou com o seu erro. Se existir a possibilidade de ter o erro, nós vamos deixar essa opção porque não vai ter mais, entendeu? Então, ela só vai colocar desses dados. Então, se você precisar ir lá e armazenar mais dados, ela vai aceitar eles desde que eles estejam no valor limite da sua entrada de dados. Caso os dados, você precise voltar aqui
inserir mais informações, por exemplo, olha, agora eu não trabalho só com o Brasil, eu trabalho agora com a América do Sul inteira, então eu preciso de alguns países, de uma lista de estados de alguns países. Você vai lá buscar, entendeu? Você insere aqui, né, esses dados no seu banco de dados, se for em sequência, onde que for, e aí você vai vir aqui e mudar também nos seus dados. Você vai aumentar o limite que está lá nos critérios de células, né? Que você foi lá em banco de dados, você vai aumentar de A29 até onde você inseriu os dados, tá bom? E aí ele vai inserir normalmente.